Meus irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para, nesta oportunidade, falarmos sobre a lição de número 4 do nosso trimestre, nosso quarto trimestre de 2023, onde nós vamos falar aí sobre as missões, né? Nós estamos tratando das missões. E a lição em questão é a lição de número 4, que tem como tema Missões Transculturais no Novo Testamento. O texto áureo dessa lição, né, se encontra em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a nossa verdade prática diz o seguinte: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário, e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então nós temos aqui, né, o texto áureo e a verdade prática da nossa lição. Nós temos nessa lição pelo menos 3 objetivos, e é importante o professor, na sua aula, né, falar sobre esses 3 objetivos, né? O foco da lição é esmiuçar aí esses 3 objetivos. O primeiro objetivo é revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Então esse é o primeiro objetivo que nós temos que tratar nessa aula. O segundo objetivo é mostrar as missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. E o terceiro objetivo é enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então é importante que cada professor se atenha aos objetivos que o comentarista ele coloca aí no desenrolar dessa lição. Eu baseei-me, né, para preparar essa aula em algumas literaturas, né, inclusive no próprio livro de apoio, porque todas as revistas elas têm aí um livro de apoio, né? Então, o livro de apoio do pastor Wagner Gabi, que está disponível aí na CPAD e também na Amazon, né? Para quem gosta de livros digitais. Então, o livro de apoio da Escola Dominical, ele está disponível também no formato online. E é importante, né, nós termos esse livro, porque esse livro aí ele vai trazer um apoio maior para as nossas aulas. Também, um outro livro que é interessante é o livro do George W. Peters, que é a Teologia Bíblica de Missões, também que tem como editora também a CPAD. É um livro também que nós podemos utilizar aí para enriquecer as nossas aulas. E claro, Bíblias aí em diversas traduções, né? Quem gosta de Bíblias em diversas traduções, geralmente eu utilizo a Bíblia Nova Almeida atualizada, né, que é a nova versão atualizada. Eu gosto muito dessa versão, né? Então, geralmente é uma versão que eu utilizo aí no preparo das minhas aulas. Então, esses são os materiais aí que utilizei na preparação dessa aula. É importante, irmãos, nessa aula também, fazermos aí um link, né, com a aula anterior, para fazer essa diferenciação das missões transculturais no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Tanto é que no Antigo Testamento, nós vimos na aula anterior, a questão das missões, elas não estavam muito claras, né? Elas não estavam muito explícitas no Antigo Testamento. Tanto é que Israel, ele acabou, né, falhando no seu propósito, né, que era fazer Deus conhecido a outras nações. Só que esse fazer Deus conhecido, irmãos, não era Israel sair da sua terra e evangelizar os outros povos, né? Isso aconteceu de forma esporádica em alguns casos. No caso, por exemplo, de Jonas, que pregou ali para os ninivitas, né, para os assírios, e a cidade de Nínive era a capital do Império Assírio. E também o caso de Elias, né, que até a lição passada retrata, quando ele foi morar com a viúva ali da região de Sidom, né, de Sarepta. E ali ele operou aquele milagre da multiplicação do azeite e também da ressurreição do filho daquela viúva. Então observem que no Antigo Testamento, né, a questão das missões era mais centralizada em Israel. Então o povo não saía para evangelizar outras nações. O povo não ia até as outras nações falar do amor de Deus, né? Eles simplesmente fechavam-se ali no círculo judeu, no círculo israelita, né? E as outras nações ouviam falar do Deus de Israel por conta das maravilhas que esse Deus fazia no meio do povo. Mas isso não era divulgado de uma forma muito expressiva, como vai ser divulgado no
Novo Testamento. Então é importante fazer esse link, né, com a lição anterior para mostrar aí essas diferenças, né? Inclusive o comentarista, ele coloca que no Antigo Testamento a tendência era centrípeta, ou seja, o centro era a nação de Israel, né? O centro ali era o povo hebreu. Então não se tinha aí a disposição de sair para evangelizar outros povos. Já no Novo Testamento, a igreja ela realiza uma missão centrífuga. Centrífuga, né, uma lei da física que impele, é uma força rotativa, né, que impele os objetos de um centro para fora. Então agora a igreja ela nasce, ela começa a se desenvolver e os seus crentes, né, os seus adeptos, eles começam a sair para fora desse círculo para levar o amor de Deus a outras nações. Então, essa diferença, né, entre o Antigo e o Novo Testamento precisa ser aí exemplificada. No nosso, antes, né, de falarmos do nosso primeiro objetivo, ainda nessa pequena introdução, falando sobre missões, né, as missões é a suprema tarefa dada à igreja por Deus e que ela, seguindo o exemplo de Cristo, deve proclamar com palavras e com ações o reino de Deus, chamando todos ao arrependimento e à fé em Cristo. Então, observe que não é somente proclamar com palavras. Agora, no Novo Testamento, mais importante até do que as palavras são as ações. Então, as missões, elas são acompanhadas de palavras e também de ações. O ministério de Jesus, né, relatado nos evangelhos, foi um ministério missionário, repleto de discursos, de pregações, mas também de ações. Esse evangelho, né, essa proclamação do reino de Deus, ela deve começar primeiro com a mensagem de arrependimento. Porque para alcançar a salvação, é necessário, em primeiro lugar, o arrependimento. Tanto é que a primeira pregação de Jesus foi uma pregação de arrependimento. Ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a mensagem de salvação, em primeiro lugar, ela tem como objetivo principal, né, o arrependimento. Então, os seres humanos precisam se arrepender dos seus pecados, reconhecer Jesus como Salvador, e aí alcançarão a transformação que é promovida pelo poder do Espírito Santo. A igreja, agora, ela tem que sair para alcançar o mundo. Então, agora, no Novo Testamento, é esse novo povo, né, esse povo que Deus agora escolheu, porque Israel falhou na sua missão. Israel falhou na missão de trazer esse Deus às outras nações. Agora, Deus ele escolhe a igreja. E a igreja tem como missão principal, primordial, mais importante do que qualquer outra coisa, é levar o evangelho, sair das quatro paredes, sair da sua zona de conforto para alcançar aí o resto do mundo. A teologia do Novo Testamento, ela é extremamente missionária, né? Quando o povo de Israel ele falha no seu propósito missionário, né? Deus organiza um novo povo, que é a igreja do Novo Testamento, e ele designa essa igreja a tarefa missionária. A palavra de Deus ela vem nos ensinar que a responsabilidade primeira da igreja é executar essa obra missionária. E essa obra missionária, essa responsabilidade, ela é tanto coletiva quanto individual. Então, no coletivo, a igreja ela se organiza coletivamente, né, para sair de dentro das quatro paredes e proclamar o evangelho, seja nas praças, sejam nas casas, hoje, com o advento da internet, seja pela internet. Então, a igreja ela tem essa função missionária na forma coletiva, ou seja, todo o corpo da igreja em conjunto, mas também no individual. Cada crente individualmente é um missionário. E quando nós falamos da missão individual, cada um de nós tem como missão, tem como obrigação, como diz o apóstolo Paulo, né? E é me imposta essa obrigação. Que obrigação? Pregar o evangelho. E ele diz: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, anunciar o evangelho é uma obrigação. Então, o apóstolo Paulo ele tinha a anunciar o evangelho como uma obrigação. Então, individualmente, nós somos evangelistas, nós somos missionários. Onde? Na nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que nós conhecemos, com as pessoas do bairro em que moramos. Então, todas essas pessoas elas podem ser alcançadas por nossas palavras e também por nossas ações, como enfatizamos no início, né?
a missão, ela não é somente feita de palavras, mas ela é feita também de ações. Então é importante nós enfatizarmos que a missão, ela é tanto coletiva quanto individual. No Novo Testamento, né, Jesus ele foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Nós temos a referência de João 20 e 21. Então Jesus ele foi o primeiro missionário enviado pelo Pai, né? O Pai, ele não se restringiu apenas ao discurso, mas ele enviou o seu próprio Filho para trazer a boa nova de salvação, e essa boa nova implica em salvar o homem dos seus pecados. Então, João 20, 21, vou até ler essa referência na nova tradução Almeida atualizada. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, observe que Jesus ele foi enviado pelo Pai. E agora, sendo enviado pelo Pai, ele também envia os seus discípulos para fazerem a obra missionária. Então Jesus, ele foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Jesus, ele disse aos seus primeiros apóstolos, né? Lá em Mateus 4 e 19, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, mais uma ênfase aí de Jesus à obra missionária. Mas o que é o missionário, né? O missionário, ele é uma pessoa com chamada divina para o ministério, que deixa seu país para ministrar a um povo de cultura ou civilização diferente. Aqui nós temos, né, o âmago da missão transcultural. Então, o missionário transcultural, ele vai deixar o seu país, ele vai deixar o seu povo, ele vai deixar a sua casa para ministrar a um povo de cultura e civilização diferente. Então, esse é o âmago, né, da missão transcultural, da missão em outras culturas. Outro ponto interessante, irmãos, é enfatizar que fazer missões é, portanto, uma ordem, um mandamento bíblico, e não meramente uma opção ou um parecer ou uma recomendação. Então, na grande comissão, que é descrita nos 4 evangelhos, né, nós temos referências à grande comissão nos 4 evangelhos, essa grande comissão ela é esclarecida como uma ordem. Então, a grande comissão é uma ordem, fazer missão é uma ordem, não é opcional. Eu não posso deixar para amanhã, não posso deixar para depois, eu não posso deixar para o outro dia. Fazer missões é uma ordem. Mesmo que eu não seja um missionário transcultural, mesmo que eu não vá falar de Jesus a outros povos, outras civilizações e outras culturas, eu devo falar de Jesus onde eu moro, onde eu resido, na minha família, para aqueles que estão à minha volta. Então, da mesma forma, eu sou um missionário quando eu ajo desta forma. É importante também enfatizar que quem dá o poder para as missões é o Espírito Santo. Então, missões, ela é uma obra do Espírito Santo. Não é possível fazer missões se a igreja não for cheia do Espírito Santo. Não é possível um crente falar do amor de Deus se ele não for cheio do Espírito Santo. Então, geralmente, né, nós utilizamos essa ilustração de que ninguém vai recomendar um remédio se ele nunca experimentou, né? Se eu não experimentei o remédio, como que eu vou recomendá-lo? Então, se eu não sou cheio, se eu não tenho experiência com o Espírito Santo, como é que eu vou recomendar o Evangelho? Então, missão, para ser feita de forma eficaz, é necessário o poder do Espírito Santo. Então, só para nós fazermos um apanhado geral do que é as missões. O primeiro objetivo da nossa lição, né, é falar sobre um Deus missionário revelado no Novo Testamento. Então, Deus, ele é um Deus missionário. Por quê? Porque ele enviou o próprio Filho. O próprio Filho se fez em forma de homem, veio até os homens trazer a boa nova de salvação, sacrificar-se na cruz do Calvário para que os homens pudessem alcançar a salvação. Então, o nosso Deus é um Deus missionário. Deus, irmãos, ele quer se fazer conhecido de todos os homens, porque a salvação, ela é para todos. A salvação, ela é para aqueles que aceitam, para aqueles que se arrependem, mas é para todos aqueles que se arrependem, é para todos aqueles que aceitam, é para todos aqueles que quiserem, porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas e ele quer ter um relacionamento com os seres humanos. Então, enfatizar que Deus é um Deus missionário, né? Um Deus que enviou o próprio Filho,
que se tornou homem, né? E habitou entre nós, como diz lá em Filipenses capítulo 2, o versículo 7 e 8, que diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, veja o limite, né? Jesus ele foi até as últimas consequências para fazer a missão, para cumprir a sua missão. Então, o Senhor Jesus Cristo, né, o Filho unigênito de Deus, ele foi o missionário por excelência. Não, é o maior exemplo de missionário, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando nós observamos os evangelhos, né, olhamos para os evangelhos, nós vemos o Cristo missionário, né, o Deus missionário. Nós vemos a face de um Deus missionário, que larga tudo, que deixa a glória, que deixa o poder, que deixa tudo para buscar o homem. Então esse Deus missionário não é só um Deus de um belo discurso, mas é um Deus que transforma esse discurso em prática. Porque falar do amor é às vezes bonito, é às vezes interessante, né? As pessoas às vezes enchem o peito, impostam a voz para falar do amor. Mas o nosso Deus, ele provou o seu amor para conosco, como diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, né? Que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a missão de Deus, o Deus missionário, ele não só fez um belo discurso, mas ele transformou esse discurso em prática. Então, nesse sentido, o Deus é um Deus missionário revelado no Novo Testamento. O segundo objetivo da nossa lição, o nosso segundo objetivo é falar sobre as missões nos evangelhos e em Atos. Primeiramente, irmãos, os evangelhos eles foram escritos quando a igreja estava em missões, quando o evangelho estava sendo pregado. Então, os evangelhos eles foram escritos nessa época, quando os discípulos, os apóstolos estavam fazendo missões, estavam cumprindo o ID de Jesus. Tanto é que cada um dos evangelhos termina com a grande comissão, né? Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 18, Lucas 24, 44 a 48 e Evangelho de João 20, 21 e 23. Então todos os evangelhos eles terminam aí, eles têm como conclusão a grande comissão. Então, a grande comissão como síntese, né? Através desses textos bíblicos, é tornar as pessoas de todos os lugares discípulos de Jesus. Então, a grande comissão ela tem esse objetivo. Ok? Então, falamos sobre as missões nos evangelhos, né? Agora, as missões em Atos. Observamos que em Atos, né? Alguns teólogos dizem que o livro de Atos ele poderia ser intitulado, né, de Atos do Espírito Santo, porque nós vemos o agir do Espírito Santo de capa a capa no livro de Atos, né? É importante enfatizar que Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, né? Quando ele foi enviado para a estrada de Gaza, que era a antiga região dos filisteus, onde ele encontra um eunuco, que era um grande oficial, um alto oficial da rainha dos etíopes, anuncia o evangelho para aquele eunuco, batiza aquele eunuco nas águas, né? E aquele eunuco parte para a sua terra. E quando ele parte para a sua terra, é claro, provavelmente ele falou de Jesus lá na Etiópia. Então Filipe, ele é considerado aí o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. O apóstolo Pedro também, cheio do Espírito Santo, ele reconhece que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus, deixando claro que a mensagem do evangelho é dirigida a todos, independentemente de sua nacionalidade. Então, nos Atos dos Apóstolos, Pedro deixa essa questão também bastante clara. Também, ainda no livro de Atos, né, Paulo, ele que era perseguidor, né, ele acaba se tornando o apóstolo dos gentios. Né, ele se converte lá em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, e ele se torna um grande missionário para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Tanto é que Paulo fundou diversas igrejas em diversos países, em diversas culturas. Então, Paulo foi um grande missionário de perseguidor. Ele se tornou o apóstolo dos gentios porque ele difundiu o evangelho entre os gentios. Também nós temos Barnabé, que foi enviado pelos apóstolos a Antioquia, que era uma igreja gentílica, para pastorear os que se converteram através da pregação daqueles que foram dispersos, né?
de Jerusalém pela perseguição. Então Deus envia aquela perseguição para que os crentes se dispersassem e anunciassem a palavra para outros povos, para outras nações, anunciassem a boa nova para outras nações. A igreja de Antioquia, ela se transforma na primeira igreja missionária gentia, porque foi da igreja de Antioquia que o Espírito Santo separou a Barnabé e a Paulo para a obra missionária, né? Lá em Atos 13, do verso 1 até o verso 4. O apóstolo João também, ele vai relatar no livro de Apocalipse, né, que Deus ele tem interesse pela salvação de todos os homens. Então daí a importância desse Deus missionário no Novo Testamento, né? Daí a importância das missões lá no Novo Testamento e também nos dias de hoje. Então, no livro de Atos, nós também percebemos, né, que o Espírito missionário, ou o Espírito Santo, ele trabalhava incansavelmente, levando a igreja a testemunhar do amor de Deus para todas as gentes, né? Então, outro ponto que é interessante enfatizar é que a obra missionária ela é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Então, para que essa tarefa ela seja bem sucedida, é necessário a ação do Espírito Santo. Tanto é que o próprio Jesus, né, ele dependeu da unção do Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Tanto é que Jesus ele não começou a pregar, ele não começou a ensinar antes de ser cheio do Espírito Santo. Uma outra questão interessante, né, é que o Espírito Santo ele não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com seus problemas sociais da igreja, né, mas que eles focassem, né, que o objetivo principal deles fosse a evangelização, a pregação da palavra. Isso está registrado lá em Atos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. O Espírito Santo também, ele é quem escolhe os missionários, né? Nós vemos quando o Espírito Santo escolhe lá a Barnabé e a Saulo, né? Lá na referência que nós já citamos de Atos. Então, é o Espírito Santo quem escolhe. A escolha, irmãos, não é por posição acadêmica. A escolha não é por posição social. A escolha não é por QI. Não é por maior intelectualidade, de forma nenhuma. A escolha é pelo Espírito Santo. Claro que isso não significa que o missionário que irá fazer missões em outro país, ele não deve se preparar. Ele deve se preparar. Ele precisa conhecer a cultura, ele precisa conhecer a língua, ele precisa se comunicar com esses outros povos de uma forma que o evangelho seja comunicado de forma eficiente, de forma eficaz. Mas isso não quer dizer que a escolha do missionário é baseada nessas questões. A escolha do missionário é baseada na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele é o instrutor dos ministros da palavra de Deus. É ele que instrui aqueles que ministram. É ele quem dá a palavra. É claro que isso não nos isenta de lermos a palavra, de estudarmos a palavra, mas é o Espírito Santo quem coloca as palavras na boca do homem. Porque é ele que convence o pecador do pecado, é ele que convence o pecador da justiça, é ele que convence o pecador do juízo. Então, um outro ponto também que é importante enfatizar. A igreja que tem como prioridade, na verdade a igreja deve ter como prioridade a evangelização, mas a igreja que tem como prioridade a evangelização, ela também precisa ter como prioridade a oração. A oração, ela é de extrema importância para a pregação da palavra. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses 5,17, ele pede que os crentes daquela igreja orem por ele na pregação da palavra. Então, aqueles que não vão ao campo missionário, que não vão fazer uma missão transcultural, eles devem orar por aqueles que pregam a palavra. De igual forma, né, que cada crente ele vai ser co-participante da evangelização, orando. É uma das formas aí também de evangelizar. E também é importante enfatizar que o missionário ele deve estar sempre apoiado pela igreja local, ser alguém que sabe contentar-se com o que tem, não trabalhar na obra do Senhor visando bens materiais, mas sim frutos espirituais. Então, o missionário ele precisa ter aí essas características. Amém? Então, esse foi o nosso segundo objetivo, né? E o terceiro objetivo, para nós concluirmos, que vai falar sobre as missões, as missões, né? A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então, nós vemos aí que as cartas, elas falam de missão, né? Primeiro, a carta aos Romanos, ela vai falar sobre a pecaminosidade do homem e vai mostrar Jesus como o único Salvador. Então é uma carta extremamente focada na salvação. A carta aos Coríntios, né, nós estamos falando das epístolas paulinas,
a carta aos Coríntios, ela vai ilustrar a aplicação universal do Evangelho, mencionando muitos problemas relacionados unicamente aos gentios, porque a igreja de Corinto era uma igreja gentílica. Então a primeira carta ela vai mostrar toda essa problemática gentílica e vai aplicar o Evangelho a esses problemas. E na segunda carta vai declarar que Cristo morreu por todos e que nos foi dado por Deus o ministério da reconciliação, que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Na carta aos Gálatas, as escrituras, né, que falam de Abraão, elas são as escrituras de Gênesis que falam de Abraão, né, elas são interpretadas com referência a Cristo. Mostra Cristo lá no Gênesis. Na epístola aos Efésios, o apóstolo ele vai argumentar a favor da unidade da igreja de Cristo. Então, uma igreja unida é uma igreja que evangeliza. Colossenses vai lidar aí com o problema da cristologia diluída, resultado do ambiente não cristão no qual a igreja foi fundada. Então, a igreja de Colossenses também era uma igreja gentílica. Então, existiam ali diversos problemas referentes ao ambiente em qual essa igreja foi fundada, que não era um ambiente cristão, nem um ambiente judeu. Tito, 1 e 2 Timóteo, vão lidar aí com as qualificações da vocação missionária e também de como o líder vai dirigir os assuntos de uma igreja local. Nas epístolas gerais, né, a epístola geral de Hebreus, ela vai dar aí um forte testemunho sobre as missões. Então, o escritor vai demonstrar a descontinuidade da velha aliança, ou seja, a velha aliança, ela não tem mais sentido agora no Novo Testamento. E ele vai mostrar a diferença entre a velha e a nova aliança, enfatizando a nova aliança como melhor, que está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 19 a 22. Também, ele vai enfatizar, né? Ele vai enfatizar que a missão de Deus, uma vez aceita pelo homem, né? Ela vai nos levar ao centro da vontade de Deus e vai nos fazer realizar a vontade de Deus como essa vontade agrada a Deus. A epístola de Tiago ela vai falar sobre a sabedoria prática e ela vai ter aí algumas reminiscências, né, na literatura de sabedoria do Antigo Testamento e também no Sermão do Monte, né? É o Provérbios do Novo Testamento. Nas epístolas de Pedro, né, na primeira epístola, Pedro ele vai dizer aos estrangeiros que agora eles são um povo. E agora eles não são mais separados dos outros povos. Agora, em Cristo, eles são um único povo. E na segunda epístola de Pedro, ele vai relacionar a vinda de Cristo com a paciência de Deus, prolongando a oportunidade de salvação aos que perecem, né? Então Pedro ele fala dessa paciência, que Deus é longânimo. Deus não quer que alguns se percam, mas Deus quer que todos sejam salvos. E por fim, Apocalipse, que é o clímax missionário, né? O Apocalipse nós vemos a visão do futuro. Nós vemos que a missão da igreja vai ser cumprida, porque João ele contempla ali uma grande multidão que vinha de todas as nações, tribos, povos e línguas. Lá em Apocalipse 7, versículo 9 e o verso 10. Então, todas as nações sendo alcançadas sem acepção de pessoas. Então, a mensagem central do livro de Apocalipse é o anúncio de um cordeiro que é leão e que venceu não para o seu próprio benefício, mas para conceder vitória aos que não venceriam sozinhos. Então, isso é a grande missão cumprida no livro de Apocalipse. Então, para fechar essa explanação, só um texto, né? Um texto bem importante. Missões nasce no coração de Deus, opera na história através do poder do Espírito Santo e aponta para Jesus como Senhor de todo o universo. Missões está no coração de Deus. E onde mais? No coração de quem ama a obra missionária, nas mãos de quem contribui para os missionários, nos joelhos que se dobram para interceder por missões, nos olhos de quem chora pelos missionários que sofrem, na mente de quem pensa diariamente em missões, na boca de quem divulga a obra de missões e na vida de quem se entrega pagando um alto preço para fazer missões. Então, o Novo Testamento vai mostrar aí com grande clareza a forma pela qual Deus planejou restaurar a humanidade proveniente da maldição do pecado na queda. Então, meus irmãos, que Deus continue nos abençoando, que continue nos fortalecendo, para que venhamos a colocar em nosso coração, para que venhamos a pedir ao Espírito Santo que acenda em nosso coração a chama de missões, porque esta é a obra que nós temos obrigação de fazer. Que Deus nos abençoe.